Ei, seja muito bem-vinda nesse vídeo de hoje, nesse bate-papo. A Vivian está lá em Minas, eu estou aqui no Espírito Santo e nós vamos bater um papo, conhecer um pouquinho da história da Vivian. Você vai ver como pode mudar completamente a sua vida, tanto a parte negativa, depois indo para a parte positiva, e como você pode fazer a diferença. Mas, para a gente fazer, para a gente começar o programa de hoje, eu queria já pedir para você ir lá curtir, para você lembrar de comentar alguma coisa, coloca aí de onde você é, o que que você está achando do programa, tá? Mulheres que inspiram. Escreve aí, comenta, compartilha, chama, já manda lá para as pessoas que você acha que vai, você vai assistindo, que fala, ó, esse vídeo vai ajudar bastante, vai inspirar algumas pessoas, manda para elas, tá bom? Nos ajude nesse sentido. Mas, Vivian, vamos lá, seja bem-vinda e me diz um pouquinho quem é a Vivian, onde mora, quantos anos, me fala um pouquinho sobre você, vai lá. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando nesse quadro maravilhoso, né? Mulheres que inspiram. Acho que todas as pessoas inspiram alguém de alguma forma. Então, meu nome é Vivian Batista Clementino. Eu moro nas Minas Gerais, pertinho de Uberlândia, como as pessoas costumam dizer, né? Eu moro numa cidade muito gostosa chamada Monte Carmelo. Ela fica a cerca de 100 quilômetros de Uberlândia. Então, assim, é uma cidade muito tranquila para a gente estar crescendo, para criar os filhos, né? Como as pessoas costumam dizer. Para quem tem filhos, é uma cidade bem acolhedora. Hoje eu estou com 41 anos e, curiosamente, estou cadeirante. Me diz uma coisa, a frase impactou e a gente sabe, e você comentou agora, e o que que aconteceu na sua vida em 2006? Como é que foi a bomba? Como é que essa bomba caiu? Como é que foi isso? E o impacto disso na sua vida, na vida da sua mãe? Como é que foi isso? Me fala um pouquinho o que aconteceu em 2006. Hoje eu tenho uma percepção assim da vida, eu acho que todas as pessoas têm, mas a gente não para pensar nisso, né? Quando acontece algo ruim na vida das outras pessoas, do nosso vizinho, a gente só lamenta. Nossa, aconteceu tal tragédia e tal, a gente vai lá, manifesta as condolências e tal. Mas quando acontece na vida da gente, na casa da gente, na nossa família, a gente sente o que que o outro está sentindo. Em fevereiro de 2006, eu estava indo para Uberlândia, justamente para Uberlândia, né? Estava no carro eu, minha mãe e meu pai. E no veículo que a gente estava na velocidade normal, velocidade controlada. E, infelizmente, um veículo que estava vindo, ele colidiu no nosso. A velocidade dele foi comprovado isso para um 180 o velocímetro. E meu pai, ele faleceu na hora. Eu e minha mãe, nós tivemos algumas fraturas, fomos para a UTI e eu perdi o meu pai ali, no local do acidente. Eu falo assim que eu dou graças a Deus. Eu vi o meu pai morto ali no local, dentro do carro, porque demorou um tempinho para os bombeiros chegarem e prestar o socorro. Mas eu dou graças a Deus de não ter participado do velório do meu pai, porque nós somos assim, uma família muito unida e muito apegadas. Então, assim, eu dou graças a Deus. Eu não me despedi do meu pai, assim, vendo ele ali no caixão. As pessoas relatam que meu pai machucou bastante, ele tinha muito caco de vidro na face. Então, assim, hoje eu digo um prazer, eu tenho a honra de ter boas lembranças dele. No dia do acidente, a gente saindo, conversando durante o trajeto. Graças a Deus, eu não tive o prazer do desprazer de despedir do meu pai em um caixão. Como é que foi o impacto disso, além, porque o acidente, querendo ou não, né, teve esse Sim, impacto emocional e da perda, mas não foi só isso. O que aconteceu com você e com sua mãe nesse acidente, após o acidente? sim,
É aquele turbilhão de emoções, né? Primeiramente, eu vou colocar aqui para minha mãe. A minha mãe perdeu o amor da vida dela. Eu acho que quando a pessoa decide se casar, ela tem a certeza e a convicção de que aquela pessoa ali é que ela quer viver até que a morte os separe, né? E Sim, literalmente isso aconteceu com a minha mãe. Ela viveu, assim, foi um relacionamento muito saudável, graças a Deus. Fruto, três filhas, né? Eu, a Nívia e a Lívia. E, infelizmente, esse acidente rompeu esse laço. Foi muito difícil para ela, difícil para mim, difícil para as minhas irmãs. E é aquilo, a gente tem que aprender. Quando eu digo tem que aprender, é porque a gente tem que aprender. Nós não temos outra opção, né? Nós temos que aprender a viver com aquele novo na nossa vida. Então, assim, nós ficamos fora da nossa cidade 17 dias. Esse período de UTI, quarto, lá em Araguari, a cidade onde nós ficamos, pós o acidente, nós ficamos 17 dias na casa de dois tios, né, o meu tio e a minha tia, e ali nós ficamos. Um ponto importante, o acolhimento da nossa família, a família, os de verdade mesmo, porque parente todo mundo tem, mas família é um pouquinho diferente, né? sim. Nessa E hora. nós ficamos ali sendo acolhidas, recebendo as condolências, recebendo força também, porque nesse momento é muito importante a gente ter a força das pessoas que realmente se importam conosco. E no meu caso, eu tinha 21 para 22 anos, então eu idealizava muitas coisas para a minha vida. E ali foi meio que um rompimento do cordão umbilical para algumas realizações da minha vida, né? Eu falo assim para as pessoas que a minha vida deu um giro de 360 graus. Quando eu falo a minha, da minha mãe e das minhas irmãs. E desde então, desde dessa data, fevereiro de 2006, nós temos aprendido a viver novamente sem a presença do meu pai e dentro das possibilidades que a gente tem. Entendi. E aí, nesse acidente, você ficou quanto tempo na UTI? E foi a partir disso que. Como é que foi estar na UTI, depois sair da UTI e começar. Porque aí você teve que começar a aprender a viver, mas a viver agora preso na cadeira. Como, Isso, como que é isso? Nós ficamos na UTI, o acidente foi uma terça-feira, pela manhã. Eu me lembro, 9 horas da manhã, que foi o acidente. Estava um tempinho assim frio, estava chuviscando. Então, nós ficamos na UTI de terça a quinta-feira. Na quinta-feira, nós saímos da UTI e fomos para o quarto, eu e a minha mãe. E ali na UTI mesmo, assim, hoje eu faço essa reflexão, ali na UTI, eu já comecei a ter que me adaptar com o novo. Porque eu me lembro que quem deu a notícia para minha mãe da morte do meu pai fui eu. E assim, Uhum. a gente chamava, a gente chama, né, minha mãe de mãe e meu pai de pá. E eu me lembro que eu virei para a esquerda, minha mãe estava no leito à esquerda de mim, eu falei, mãe, a senhora escutou? Porque o profissional da área da enfermagem me deu a notícia. Você sabe por que que você está aqui? E ele me explicou a situação. Eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje. E aí eu virei para o lado e eu falei para minha mãe, falei, mano, a senhora sabe, a senhora entendeu? A senhora sabe por que que a gente está aqui? E eu dei a notícia para ela, sabe? E assim, depois eu já não me lembro mais o que que aconteceu. Provavelmente eles já me sedaram para eu ficar calma, tranquila, né? Ali em recuperação na UTI. Eu tive fraturas, minha mãe também teve. Então, assim, é um processo muito difícil, é um turbilhão de emoções. E depois, com o tempo, com o dia a dia, com o passar dos dias, a gente aprende a lidar com essas emoções. Porque, assim, a nossa mente é igual o cavalo selvagem, né? A gente precisa ir domando. Então, com o tempo, igual eu falei, hoje eu estou com 41 anos. Lá com 21, 22, então já deu um tempinho, já deu uma diferença, espaço de tempo, e a gente aprende a domar esse cavalo. Quando ele quer nos derrubar, a gente vai lá e faz ele ficar quietinho. São 18 anos, né? Isso. Uhum. 18 anos. E é E tão interessante essa questão do tempo, né? Quando eu falo para você,
Eu me lembro como se fosse hoje. Já se passaram 18 anos. E assim, quando a gente começa a falar do assunto, parece que aqueles segundos vividos ali, a gente lembra nos mais ricos detalhes. Com certeza. Ó, eu sei que você que está nos acompanhando, eu queria que você percebesse que tem uma dor. E aí eu queria te pedir uma coisa. Existem pessoas que estão, nesse exato momento, vivendo o que a Vivian viveu há 18 anos atrás. Então, dá uma curtida e compartilha com essas pessoas para elas poderem vir aqui, para elas poderem ver o outro ponto, para você ver os pontos das viradas e o que a gente pode fazer quando vem um limão desse tamanho nos derruba, como a gente consegue transformar isso numa limonada. E você vai começar a ver isso a partir de agora. Mas antes disso, eu queria agradecer não só a Vivian, mas agradecer também as pessoas que nos patrocinam, né? Porque a gente está aqui porque tem para edição, para fazer as coisas, tem todo um aparato para fazer isso. Então, eu pedi, e um dos patrocinadores é osmeuslivros.net. Na descrição você vai ter algumas promoções para você dos livros que a gente conseguiu, que tem tudo focado para a mulher, tá bom? Livros que a gente escolheu, pedimos um desconto especial para você poder estar ganhando também. Agora, vamos ver o seguinte. Aí, Vivian, a minha pergunta para você é o seguinte. A gente precisa agora, porque você teve que aprender tudo de novo, né? Saiu andando de casa Uhum. para fazer uma viagem, agora você está retornando, mas está retornando com uma cadeira de roda. E isso Isso, muda tudo. Tomar com banho, certeza. fazer as coisas, sair de casa. Ou seja, você tem que reaprender tudo, né? Com certeza. Eu passei por uma coisa assim, bem longe disso. Eu fiz uma cirurgia bariátrica em 2020 e eu tive que reaprender a comer. É. E, nossa, como aquilo foi terrível na minha vida. É difícil. Reaprender. E aí eu fico pensando o seguinte: eu tive que aprender a mexer com algumas coisas, fazer a minha comida. Eu nunca tinha mexido em comida, não sabia fritar o ovo. Hoje a minha esposa faz o almoço, mas assim, fazer uma carne, fazer um pão, fazer alguma coisa, a gente vai para lá para estar fazendo, né? E mexendo. Agora eu fico pensando o seguinte: fazer tudo isso, mas agora você tem um dificultador porque os seus movimentos, você tem uma cadeira junto com você. Então, como é que foi isso? Você se adaptar a isso? Como é que é a parte espiritual? Como é que é? Como que você conseguiu levantar? Porque, querendo ou não, eu acredito que por ter perdido o pai, ver o sofrimento da mãe, ver essa situação, meio que suas emoções vem um processo depressivo, como é que foi vencer isso? É um chamado turbilhão de emoções, né? Na verdade. Porque é igual, eu saí de casa de uma forma, voltei de outra, fui parar em um hospital. É assim, perdi o chão, como as pessoas costumam dizer. E aí vem aqueles sentimentos, e agora o que que vai ser da minha vida? Agora eu não sirvo para mais nada, eu vou ficar fechado em casa, não quero ver mais ninguém. E foi realmente isso que aconteceu comigo e com a minha mãe, porque quando nós retornamos para casa, obviamente, a gente veio chorando assim durante todo o trajeto. E quando a gente chegou em casa, que viu, não temos mais aquela figura paterna na nossa casa, vem assim, o que que a gente vai fazer agora? Sabe? Então, assim, primeiro a gente chora. A gente chora para colocar aquele sentimento negativo para fora, para tentar dar uma aliviada, porque depois, com o tempo, a gente aprende a lidar com as emoções, com a tristeza, com a raiva, com a angústia, né? Esse tipo de coisa. E não é fácil, não é fácil mesmo. Primeiro, a gente teve uma depressão, nós fomos acompanhadas por psicólogos há algum tempo, durante um tempo, depois nós fomos encaminhados para psiquiatra. Quando a gente foi encaminhado para psiquiatra, foi meio que um choque que a gente teve. Eu tive esse choque, eu pensei assim, nossa, eu estou sendo encaminhada para psiquiatra,
Porque assim, como que as pessoas veem o médico, o psiquiatra? É médico de doido. Infelizmente, é assim que as pessoas veem, né? Sim, E quando eu fui encaminhada para o psiquiatra, eu tive essa percepção, eu não estou bem, eu não tô num nível legal, o que que eu posso fazer para estar mudando, sabe? Então, foi nessa hora que eu percebi, eu preciso fazer algo diferente. Só que assim, o detalhe, isso não foi um mês, um dia, não, foi no mínimo 3 anos para a gente ter essa famosa virada de chave, sabe? E entendi. para mim foi muito difícil porque eu me tornei uma pessoa cadeirante. Quando você se vê em uma cadeira de rodas, primeiro vem uma revolta. O sentimento que eu tive, eu sou uma inválida, não sirvo para mais nada. E sendo mulher, a autoestima foi lá para baixo, né? Sim. Eu tive assim, um momento muito difícil. Eu não gostava de olhar no espelho, eu não fazia nada, sabe, relacionado à vaidade feminina. Foi assim, um período bem desgastante fisicamente, emocionalmente. Eu me revoltei mesmo com a vida, me revoltei comigo. E o interessante que eu posso dizer, eu não me revoltei com Deus. Eu sabia em todo o tempo que Deus estava comigo, Ele sempre está presente, e mesmo as coisas ruins acontecendo, a gente pode ver um propósito de Deus ali. Porque hoje, como a gente mencionou, 18 anos, você para pensar, um acidente trágico, conforme foi, é um detalhe, o carro ele partiu ao meio. Então, assim, foi muito trágico Terrível. mesmo o acidente. E você para pensar, uma pessoa só faleceu, as outras duas não faleceram. Então, hoje, eu consigo ver que Deus tem um propósito para a minha vida, sabe? E hoje, eu consigo entender esse propósito de Deus na minha vida. Mas lá, há 3 anos, assim, após o acidente, eu não conseguia entender. Eu pensava assim, que é o famoso que saco, né? Minha vida se tornou uma porcaria agora, eu não servo para mais nada, esse tipo de coisa. Então, hoje eu consigo entender que mesmo tendo sofrido tudo, tendo chorado, tendo tido depressão, sido encaminhado para psiquiatra, hoje eu me encontrei na cadeira de rodas. Até as pessoas brincam assim comigo, nossa, você tem algo diferente. Eu sei que é a presença do Espírito Santo, né? Mas eu brinco assim, é a cadeira de rodas. Sabe, hoje eu levo de uma forma positiva, mas no início foi muito difícil para mim. E, Eu confesso que, assim, só não, resumindo, vai lá, vai quando lá. eu sentei a primeira vez na cadeira de rodas, eu chorei muito, porque eu, Vivian, não me aceitava na cadeira de rodas. Aquela menina que andava, que estudava, que trabalhava, que idealizava os sonhos numa cadeira de rodas, então eu chorei muito. Eu não me aceitava na cadeira de rodas. Sonhos acabaram, né, naquele momento. Isso, literalmente isso. Qual foi a importância? Você já era batista nessa época? Isso. Eu estou hoje 41 anos na Igreja Batista desde os 15 anos. E como é que foi assim essa parte igreja, comunidade, é a fé do grupo? Isso te Sim. ajudou? Ajudou bastante. É importante a gente falar porque hoje o que as pessoas conseguem visualizar de igreja é só dinheiro, dinheiro. Não. A igreja teve um papel muito importante na nossa vida. Como eu falei anteriormente, nós ficamos 17 dias fora de casa, né? Nesse período de acidente, recuperação e volta para Certo. casa. Quando nós chegamos em casa, o famoso tinha uma surpresa. As paredes da casa estavam cheias de cartazes, assim, com frases motivacionais, positivas dos irmãos. Foi muito interessante. Durante uma semana, as irmãs se revezavam e vinham para casa para cozinhar para nós. Ah, Assim, tanto é que tem um bolo de chocolate com 2 coberturas que eu aprendi, foi nessa época, sabe? Então, assim, nós tivemos esse cuidado. E igreja é isso, sabe? O evangelho é isso. Cuidar uns dos outros é igual o casamento, na alegria e na tristeza. isso aí. Então, hoje, assim, nós temos muita gratidão pelo que as pessoas fizeram por nós, pelo cuidado que elas tiveram conosco, sabe? É aquilo que Jesus fez e hoje ele faz também de uma forma diferente, que é através das pessoas. Jesus, ele se importava com as pessoas, ele parava. Quando alguém chamava por Jesus, ele parava. Quando alguém pedia atenção, ele dava atenção para as pessoas.
E nesse tempo moderno, nós vemos que falta esse cuidado, falta essa delicadeza, falta esse carinho, né, com as pessoas. Hoje a gente vê que ninguém se importa mais com ninguém, porque está todo mundo ocupado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cuidar das empresas, mais ou menos isso, né? É E muito às vezes a gente está tão sensível que a gente não quer receber um presente, é um bolo, algo assim. A gente só quer um minuto de atenção, quer um abraço, porque a gente sabe também que o abraço ele cura as pessoas. Então hoje eu vejo que há falta disso, há falta desse cuidado, a atenção que as pessoas deveriam dar às outras. Aí você teve, então, eu sempre gosto de bater nessa tecla, a parte da espiritualidade. Gente, Sim. não, quem está assistindo, eu sou adventista, a Vivian é batista, não interessa a placa, interessa a sua espiritualidade. Se você é budista, se você vem de uma, é, sei lá, de uma religião que tem a ver com uma parte africana, ou budista, ou católico, evangélico, não interessa. O que interessa é a sua espiritualidade, você lembrar de fazer isso, de ter contato com as pessoas, e não terceirizar isso. Você ir lá, você está fazendo com as pessoas. E eu acredito que essa base das pessoas terem ido lá te dar o apoio te deu uma sustentação para você participar da associação. E como é que foi, como é que chegou a associação para você e como é que foi se tornar a pessoa hoje que lidera a associação? Como é que funcionou isso? Como é que você conheceu? Como é que foi isso, né? Chegar à presidência da associação. Como é que foi essa história? Esse cuidado da igreja conosco foi um pilar muito importante, né? Porque, como eu disse, Jesus, ele cuidava das pessoas. E hoje, estando presidente da associação, primeiro, eu nunca me imaginei, duas situações, eu não me imaginei me tornar uma cadeirante, tão menos tornar presidente de uma associação. Já estou indo para o terceiro ano. Fala para a gente qual que é a associação, porque a gente está falando e quem está nos assistindo. Sim. Então, como é que foi Sim. o contato primeiro que você teve com a associação e como você se tornou presidente? Sim, como eu disse, é a primeira vez que eu sentei em uma cadeira de rodas. Então, quando eu precisei dessa cadeira de rodas, eu procurei essa associação que hoje eu estou presidente. Qual que é? A Associação dos Deficientes de Monte Carmelo. A sigla é ADEMC, ADEMC, Associação de Deficientes de Monte Carmelo. E o presidente que estava lá na época, ele me emprestou a cadeira de rodas. Então, eu passei a ter muita gratidão por ele. E eu comecei a me interessar pela associação. Então, eu comecei a participar das reuniões. As reuniões acontecem sempre no último sábado do mês. Mas até então, eu participava somente como uma associada. Nunca que eu imaginei estar lá presidindo e tal. E quando foi em 2020, que foi para ter a mudança de gestão, algumas pessoas sugeriram a Vivian e tal. Eu pensei, não, não quero não, esse tipo de coisa. Realmente eu não queria, porque assim, eu aprendi a colaborar com as pessoas, usar alguma parte de conhecimento para estar influenciando ali, para direcionar as pessoas, mas eu mesma, como as pessoas costumam dizer, pegar no chifre do boi, eu nunca imaginei. Só que aí entra essa questão da espiritualidade, os planos, os propósitos de Deus, porque lá atrás eu não sabia o que que eu ia fazer da minha vida. Porém, Deus ele já tinha delineado, já tinha traçado tudo para mim. Hoje eu entendo, hoje 2024, 2023 também, eu tive a clareza disso, que Deus permitiu certas circunstâncias na minha vida para que hoje, de alguma forma, eu possa estar direcionando outras pessoas para solucionar alguns problemas. Então, foi aí que eu me tornei a presidente da associação. Na eleição, porque lá é democrático, os associados que votam, em 48 votos, eu tive 44 votos dos associados. Então, assim, hoje a gente, eu falo nós, porque sozinha a gente não faz nada. Hoje eu tenho uma rede de pessoas que me ajudam. É uma associação sem fins lucrativos. O que que isso quer dizer? Depende de doações, depende de apoio.
Então, eu vivo pedindo. Eu falo assim, para mim eu não peço não, mas para as pessoas eu peço. O ano passado, no mês de março, através de voluntários, hoje nós temos mais ou menos uns 30 voluntários conosco, temos parceria da faculdade local. Então, nós temos um projeto para as crianças autistas, TDAH, que é outro tabu também que nós vemos na sociedade, né? Vemos o preconceito, vemos uma imparcialidade dessas pessoas aí que excluem a pessoa com deficiência. E para mim foi muito difícil, porque quando eu me tornei cadeirante, eu comecei a visualizar isso na sociedade. Uma coisa simples, por exemplo, direito à vaga. A vaga está ali é para pessoa com deficiência. Tem também a para o idoso, mas vamos falar aqui a pessoa com deficiência. E as pessoas tidas como normais, o que que elas fazem? Não, é só um minuto. Vai lá e estaciona o carro dela, sabe? Se a vaga existe ali, é para pessoa com deficiência, E tem porque um o objetivo, embarque, né? Tem um o objetivo. embarque e o desembarque é para pessoa com deficiência. E aí eu comecei ao famoso tomar essas dores. Eu comecei a me preocupar e comecei a ver. E eu fui começando assim a perguntar às pessoas, fui me informando, fui procurando ajuda, por exemplo, polícia militar, fui consultando e é lei. A vaga existe é para pessoa com deficiência. Então, assim, por ser uma associação sem fins lucrativos, hoje a gente vê que a ADENC, ela está reconhecida aqui na nossa cidade, porque as pessoas estão entendendo que a gente precisa, primeiramente, ter empatia, se colocar no lugar da pessoa com deficiência. No caso das famílias que têm um caso de autismo, TDAH, então, assim, são famílias atípicas, elas têm algumas situações um pouco diferentes, e a partir do momento que o cidadão se coloca no lugar daquela pessoa, é o famoso ditado, o mundo fica um pouquinho melhor, sabe? Porque você entende a dor do outro. Por exemplo, uma pessoa com deficiência, uma pessoa que utiliza uma cadeira de rodas, um caso muito comum que a gente encontra uma dificuldade, a acessibilidade. Como a gente está falando sobre espiritualidade, a gente chega em igrejas, você não tem um acesso ali, né? Tem uma Já rampa, não aconteceu tem. comigo em funerária, no velório do meu avô, eu não tive acesso ao banheiro. Então, esse momento ele é importante para a conscientização das pessoas. Nós estamos citando alguns casos aqui, mas são muitos os casos. E a pessoa com deficiência, ela é olhada assim, de uma forma diferente. Eu falo isso por mim, porque eu já ouvi muito. Nossa, tão bonitinha, mas na cadeira de rodas, sabe? Então, assim, a cadeira de rodas, ela limita? Limita bastante, sim. Mas eu não preciso somente da cadeira de rodas. Eu tenho a minha inteligência, eu posso usar a minha inteligência, sabe? Sim. Então, o que as pessoas, assim, hoje eu entendo que as pessoas veem a pessoa com deficiência somente como um coitado. E nem sempre é assim, sabe? Nós temos Sim. direitos também. Nós podemos ocupar um espaço no mundo, sabe? Um espaço na sociedade. Nós temos direito à voz, nós temos direito a voto, querendo ou não, nós somos pessoas comuns. E aquilo que a gente sempre pensa, isso só vai acontecer só lá na casa do vizinho. Eu nunca imaginei estar em uma cadeira de rodas. E Sim. nós já vamos aí para quase 20 anos de cadeira de rodas. Hoje, eu vivo uma vida assim, meio que independente, né? Eu dependo da minha mãe para algumas coisas, mas quando se fala de conhecimento, eu tenho uma vida livre. Eu não preciso ser uma pessoa ignorante para simplesmente abrir a boca e falar coisas erradas, não. Hoje eu tenho liberdade para falar aquilo que está dentro da lei, aquilo que beneficia as outras pessoas. Querendo ou não, eu consigo ajudar alguém de alguma forma. Você, parando para pensar, como que você vê a igreja, eu vou deixar você pensar um pouquinho, como é que a igreja poderia ajudar, que a gente vai ter muitas mulheres aqui, cristãs, que vão nos assistir. Mulheres como um todo, mas principalmente mulheres cristãs que vão estar nos assistindo. Como que a igreja poderia ajudar nisso? E aí, antes de você responder, eu queria lembrar quem está nos assistindo, curta, comenta, fala de onde você é, se você já passou por algum problema, se você tem alguma dificuldade
que tem a ver com a deficiência, escreve aí, fala, coloca um depoimento, fala como é que foi a sua história, se você já pôde ajudar, comenta. Se tem alguma associação perto de você, comenta também. É importante divulgar as associações, é importante para você fazer com que elas cresçam, no sentido de dar apoio para elas. Tá? Então, enquanto você pensa aí, eu queria lembrá-los de um detalhe. Nós temos um patrocinador que é o Instituto Advento e vai ter o link de baixo com desconto especial para quem quiser se tornar terapeuta emocional, né? Foi um curso que a Vivian também fez, né, Vivian? Terapeuta emocional com a gente. Então, lá embaixo, na descrição, vai ter um desconto para que você possa estar comprando e se tornando terapeuta. Lembrando que os patrocinadores vêm para nos ajudar aí, para a gente colocar isso para rodar. E aí, Vivian, e lembrando que os dados da associação vão estar na descrição também, para que você possa, se é da região, poder se envolver, ajudar. E se não é e você quiser levar uma contribuição, com certeza ela não vai reclamar. Mas, Vivian, me diz uma coisa. Como igreja, e aí eu não estou falando só da igreja adventista, da batista, da assembleia, da católica, mas como movimento religioso, né? Como que nós podemos ajudar nesse sentido, tanto para quebrar preconceitos, por exemplo, na minha igreja nós temos o chamado Ministério das Possibilidades, que é o ministério exatamente para cuidar e conscientizar desses um banheiro diferente, um acesso à igreja, um cuidado com uma criança, porque uma criança autista, ao entrar na igreja, ela não vai se comportar como dita a criança, não rola, não vai acontecer. Então, tem que ter um caso, né? E não é só isso, é uma mãe que teve bebê recentemente e está indo com o bebê. Então, ou seja, esse bebê precisa de um espaço, precisa de algo diferente, não é um normal, né? Não é uma criança, tem algo. Como é que é? O que que você acha como presidente de uma associação para os deficientes? Como é que seria esse olhar? O que que você diria para essas mulheres que estão no Ministério da Mulher, no Ministério, sabe? Nos ministérios, tem mulheres que dirigem, tem mulheres pastoras, por exemplo. Eu vou entrevistar aqui uma pastora de uma igreja, né? Então, o que que você diria para essas mulheres? São líderes, mulheres e líderes que poderiam estar ajudando e como elas poderiam estar ajudando? Eu vejo que o primeiro ponto é a conscientização, a empatia. A gente precisa se colocar no lugar das pessoas, porque como mulheres, às vezes a gente se preocupa tanto com outras questões, esquecendo de nos preocupar com o próximo. E a palavra é muito clara, as boas obras. A gente precisa praticar as boas obras. Então, para quem está perto de nós, eu creio que a primeira forma de estar nos auxiliando é fazendo uma visita, né? Porque eu falo assim para as pessoas que colaboram conosco, não importa se a doação é R$ 20, R$ 10, 30, 50, 100 mil. O importante é visitar para conhecer a realidade. Porque eu vejo que a gente se fecha no nosso mundinho, esquece de se preocupar com as outras pessoas. Eu falo isso porque em uma visita que eu recebi um dia, a pessoa me disse assim, Vivi, quando você era a famosa pessoa normal, né? Quando você andava, você se preocupava com essa causa? E eu fui muito clara, eu falei, não. Por quê? Eu vi a pessoa ali, você olha o deficiente primeiro, você pensa que é só o cadeirante, mas não é. Tem um deficiente auditivo, tem um deficiente visual, né? Então eu olhava, eu pensava assim, nossa, coitado, que dificuldade, né? Porque é isso que a gente fala, quando você vê um cadeirante, coitado, tadinho, esse tipo de coisa. Hoje, estando nessa situação, eu vejo que é um leque muito grande de possibilidades. Por exemplo, como nós estamos abrangendo várias regiões do nosso país, nós estamos falando de terapeutas, terapeuta pode sim estar colaborando conosco. Tanto é que quando eu comecei o projeto lá, eu pensava muito nisso, isso queimava no meu coração. Nossa, se eu conseguisse terapeutas para fazer sessões online com as nossas pessoas aqui, seria bacana. Por quê? Eu falo assim, a pessoa com deficiência, nós temos muitas limitações. E uma limitação muito grande que nós temos é na nossa mente. A gente acha que acabou, que não dá para fazer nada e tal.
Então, eu vejo que conversas online também vão beneficiar as pessoas. Como nós temos o projeto com os autistas, o projeto se chama Semeando Inclusão, Colhendo Amor. É um projeto muito bacana, a gente aprende muito. E o que eu aprendo todos os dias com as crianças, com as famílias, amor. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, esses meninos são custosos. Porque o autista, ele tem o tempo dele, ele age ali no tempo dele, nas condições dele. E a pessoa vê um autista em crise, ele vai pensar que esse menino não tem mãe, não tem educação, está dando birra, esse tipo de coisa, né? Sim. Então eu vejo, nesse caso, por exemplo, terapeutas conversando com as mães, vai trazer uma luz, vai trazer um norte, vai trazer uma direção para essas mães, para elas entenderem que elas não estão sozinhas nesse mundo, que elas não estão sozinhas nessa situação. Eu já ouvi muito questionamento ali de algumas mães. Por que que Deus permitiu isso na minha vida? Então é difícil para uma mãe. Tem mãe que tem um filho, tem dois filhos, autista, cada um grau, cada um suporte. Então, como eu disse ali do abraço, talvez vai ser o abraço virtual que a mãe vai estar recebendo. Vai ser alguém, por exemplo, do Espírito Santo se importando com essa mãe para dar ali meia hora de atenção para ela pensar assim, nossa, alguém lá do Espírito Santo está se importando comigo, alguém está conversando comigo, porque é muito ruim, tem dia que assim, eu vejo ali as mães conversando umas com as outras, elas relatando as dificuldades do dia a dia. Um caso assim muito constante que a gente vê é a intolerância alimentar. Tem criança que não consegue, por exemplo, tomar um todinho, não consegue comer um pão de queijo. E a gente vê que para aquela mãe ali é muito triste, porque ela queria que a criança dela fosse o chamado normal. Mas não, aquela criança dela ali é daquele jeito especial ali. Então eu vejo que falta esse cuidado também. E vamos levar aqui igreja, pastores. Pastores podem dar aconselhamento para os casais, porque a gente vê que os casais enfrentam sim dificuldades, o relacionamento ele desgasta, porque o que eu acompanho hoje, nós temos cerca de 50 famílias. Eu vejo que a sobrecarga é para as mães. Os pais ficam assim, digamos, mais tranquilos. Sobra mais para as mães. A mãe que leva na terapia, a mãe que leva na natação, a mãe que leva na escola. Então, eu vejo que esse cuidado espiritual com o casamento, com o relacionamento ali, o homem e mulher, é importante. Obviamente, nós temos as demandas financeiras, né? As pessoas me perguntam assim, de que forma eu posso ajudar? Eu falo, de que forma você quer ajudar? Porque a gente pode, por exemplo, fazer a doação de uma bala, de um pirulito, de um saco de bala, de pirulito, até algo assim, mais forte, digamos, né? Digamos assim. Tem várias formas de estar contribuindo. Como nós estamos falando com várias pessoas aqui, eu vejo uma demanda muito importante, médico, neuro, fonoaudiólogo é importante também. Então, é uma equipe multi que pode estar beneficiando essas pessoas. Eu vejo que é o tijolinho. Se a gente colocar vários tijolinhos, a gente vai construir um castelo muito bacana, sabe? Show. E para mim, no início, foi muito difícil. Eu não entendia o que que eu estou fazendo nessa associação. Hoje, meu coração está em paz, meu coração está tranquilo, porque eu vejo que tem um propósito de Deus eu estar lá. Eu não faço nada sozinho. Tem uma equipe muito grande que está me ajudando, sabe? Ajuda, assim, de várias formas. E uma forma importante que eu tenho, tem pessoas que oram por mim. Porque se a gente não tiver essa sustentação espiritual, a gente não consegue. Porque nós sabemos que o diabo ele quer destruir muitas coisas na nossa vida. Sim. E uma das coisas que ele quer destruir na nossa vida é o amor que a gente tem para estar espargindo aí, para estar distribuindo para as pessoas. Então, a gente precisa, sim. Quem quiser ser me cobrir aqui espiritualmente em oração, eu aceito, sabe? E existem várias formas de contribuir. Depois a gente pode, sim, estar passando algum contato aí. Quem quiser saber um pouquinho mais da associação aqui em Monte Carmelo. É o famoso trocar figurinha, né? Quem quiser saber alguma informação para estar levando para a associação também, é bacana, porque eu vejo que a gente não pode se fechar no nosso mundo. Nós precisamos abrir o leque, precisamos abrir nossa mente. Eu gosto muito do versículo de Romanos 12, 2, que a gente não deve conformar com esse mundo, mas que a gente deve abrir a nossa mente para transformar. E a Vivian de hoje, a Vivian aos 41 anos, não é aquela Vivian lá do Ocidente, é uma Vivian que pensa alto hoje.
Eu falo assim, que eu voo como águia, não voo como pombos, não. O pombo voa baixo, a águia voa alto. Porque hoje eu vejo que mesmo estando na cadeira, é algo que eu não queria para minha vida, obviamente que não. Mas mesmo estando na cadeira, junto com outras pessoas, a gente pode fazer bastante coisa assim. Ó, estava pensando aqui, chegou o momento da gente falar sobre um outro patrocinador, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Coach Mentoring. E aí eu estava pensando, a associação, ela está trazendo, eu assumi a presidência da associação esse ano, 2024, e a ideia é aumentar a associação e fortalecer. Então, a gente criou um curso de coach mentor, totalmente gratuito. A pessoa entra de 120 horas e dentro disso tem um atendimento. E aí eu pensei em uma coisa. Então, quem está nos assistindo, se você quiser se tornar coach mentor, debaixo do vídeo vai ter o link para você entrar e fazer o curso totalmente gratuito, tá? Via Associação Brasileira dos Profissionais de Coach Mentor. E aí eu estava pensando uma coisa, o Vivian. As pessoas, por exemplo, aí eu estou fazendo, me colocando à disposição, colocando no vídeo, que aí eu acho que serve como exemplo também, e a ideia é a gente inspirar. Então, eu acredito que vocês devam ter alguns eventos, a cada mês, a cada 2 meses, de motivação para mexer com as pessoas. Eu não Uhum. consigo ir, que aí vai ficar caro, né, se deslocar daqui para lá. Mas a gente pode Sim, fazer um evento online que trabalha a sim, parte de motivação, ou emocional, relaxamentos, algumas coisas assim, que a gente pode fazer via Zoom. Então, sim. eu acho que eu vou dar o primeiro passo para que você que esteja assistindo também faça. Então, você vai entrar debaixo do vídeo, na descrição, tem o contato da Vivian, e tem os contatos da associação, tá? Para você conhecer. Eu não sei se tem Instagram, site, que vai ter, mas vai ter tudo aqui na descrição, tá? Entre em contato e aí você pode fazer alguma coisa. Você pode levar uma doação, você pode levar ah, o seu conhecimento, né? Eu acho que o que mais a gente pode entregar é a vida, é você entregar o que você tem. Então, por exemplo, Vivian, pode olhar, depois você me passa, tem meus contatos, né? Para a gente Uhum. poder fazer algum evento, seja mensal, seja 2 meses, de forma online para ajudar as pessoas. E pode ser que a gente faça, e aí abriu a minha cabeça, não no sentido, porque a gente sempre pensa assim, né? Ah, eu vou fazer um evento para os membros da associação. Mas se a gente pode fazer um evento para a comunidade em nome da associação, porque a associação passa a ser conhecida Uhum. entregando algo e ali a gente pode pegar mais doadores, né? Então, assim, se Sim. você quiser fazer um evento tipo sobre ansiedade, educação de filhos, alguma coisa para a comunidade, é a associação entregando para a comunidade. Pode contar com a gente, pode contar comigo, e a gente abre na associação, você me passa, Marcos, tem essa demanda, essa e essa. E a gente joga no grupo, né, dos Uhum. alunos, dos parceiros, do ProCoach mesmo, que é uma associação onde tem coaches e mentores, para a gente levar essa galera de forma gratuita para fazer eventos e fazer a associação ser mais conhecida para trazer mais fundos, tá? Então, estamos junto aí, pode contar com a gente. Agora, aí volta, galera, é inspiração. Cada um olha, se vê e se compromete com aquilo que pode. Se você pode com oração, faça oração. Se você pode com a parte financeira, entre em contato com a Vivian, direto com a Vivian, e aí você vai ver como que você pode ajudar a associação. Tem conhecimento, tem alguma coisa? Volta a falar com ela. Às vezes você tem um canal que pode divulgar suas redes sociais, conversa com ela e vê. É o que ela falou. É como você pode ajudar, tá bom? É como você pode ajudar. Então, Sim. olhe, e aqui eu vou te pedir um outro favor. Curta, comenta e compartilha, que aí você vai fazer chegar isso a mais pessoas e você vai ver isso se multiplicar. Às vezes você não precisa, às vezes você olha e fala, não, mas eu não estou precisando, mas alguém precisa. Ah, eu não posso ajudar, mas alguém pode ajudar. Então, comenta, compartilha e curte. Só isso, que isso já vai nos ajudar bastante, tá bom? Mas vamos lá, Vivian, para finalizar, o que que você diria para essas mulheres que estão nos assistindo? O que que você falaria para elas? O que que você
diz sobre essa, porque você teve uma mudança radical na sua vida. E primeiro o acidente trouxe vários problemas, depois você saiu daquilo e hoje você está ajudando as pessoas como a presidente. O que que você diria para mulheres que estão passando por problemas de saúde, físicos, financeiros? O que que você diz para essa mulher? Porque é aquela história, né? Foi o que você falou. Ah, eu me sentia inútil, tudo. Essa mulher está desse jeito, com o coração todo detonado, achando que está inútil, feia, que morreu, né? Mas o que que você diria para essas mulheres? Eu vejo assim, o primeiro passo é a gente querer a mudança. Eu sei que é difícil, porque a gente pega casos de depressão, a gente sabe o quanto que é difícil, sabe? Mas eu acho que assim também, quando eu fiz o curso de terapia ocupacional, eu aprendi muito. E uma das coisas que eu aprendi foi a lidar com as emoções. Pegar aquele momento de tristeza ali, o que que eu vou fazer com aquele momento de tristeza? O que que eu vou usar em benefício para a minha vida? E hoje é isso que eu tenho feito com as pessoas. Igual quando você sugeriu aí, vocês vão se tornar nossos parceiros. Vocês vão se tornar nossos parceiros de forma online. Mas na cidade de cada um, dá para se tornar esse parceiro presencial, sem dúvidas. Porque a nossa realidade aqui não é muito diferente das outras cidades. Uma questão que eu vejo muito, acalmar a criança autista. A gente tem várias ferramentas que a gente pode estar usando para essas pessoas, para estar acalmando, sabe? Então, assim, se eu quisesse ter me fechado no meu mundinho, no meu quartinho, esses 18 anos eu estaria fechada. Mas hoje eu me tornei uma mulher que inspira, sabe? Querendo ou não, eu estou inspirando alguém. Então, todas as mulheres, elas podem sim inspirar alguém de alguma forma. Às vezes a gente acha assim, nossa, eu não sei fazer nada. Mentira. A gente sempre sabe fazer alguma coisa. Como eu falei do abraço, talvez só um abraço você já vai estar fazendo a diferença e vai estar fazendo diferente na vida da pessoa ali. Hoje nós temos uma ferramenta muito importante que é o celular, o WhatsApp. Talvez uma mensagem, uma ligação, uma chamada de vídeo faz a diferença na vida das pessoas. Então, não importa a forma com que a gente vive, se é numa cadeira, se é andando, se é com perna, sem perna, deficiência visual, não importa, sabe? De alguma forma, a gente pode estar, sim, colaborando para o bem-estar do nosso próximo. A gente pode estar levando amor para a vida do nosso próximo. Não importa o que aconteceu no nosso passado, o nosso futuro ele está intacto. Então, assim, Deus ele pode sim mudar a nossa vida. As pessoas contribuem para uma mudança radical na nossa vida. Eu estou falando de forma positiva, né? Porque Sim. tem as mudanças negativas também. Hoje eu aprendi muito diante disso tudo que eu vivi, e uma oração que eu faço constantemente, que eu esteja no centro da vontade de Deus. Às vezes a gente esquece de chamar Deus para fazer parte dos nossos planos, dos nossos projetos. E hoje, para tudo que eu vou fazer, eu convido Deus, que Deus possa estar presente. Porque, como eu falei, eu tinha a minha vida, eu tinha os meus sonhos, eu tinha meus ideais. Isso saiu um pouquinho do meu controle. Eu não vivo aquilo que eu queria, mas hoje eu posso afirmar, eu vivo dentro da vontade de Deus. E Amém. essa vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Dói um pouquinho? Ela dói. Mas, de certa forma, talvez se for para entender, lá na frente eu vou entender o porquê de estar passando tudo isso para estar beneficiando outras pessoas de alguma forma. Missão de vida. Eu gosto de dizer, eu atendo muita gente, já atendi muita gente desde 2012. Eu me envolvi com a área de. Antes eu mexia com igreja e tudo, desde de 91, participando como líder jovem, ancião de igreja, visitando, diácono ordenado, ancião ordenado, regional jovem, diretor jovem. Trabalhei dentro do Ministério da Mulher, trabalhei dentro da associação, dentro da parte da assistência social. E o que eu vejo,
como pessoa atendendo, né, vendo transformações, eu digo que aquilo que calejou as pessoas é exatamente aquilo que ela vai abençoar depois, né? Então, se você teve uma ferida, se tem uma cicatriz, Deus vai poder usar isso para abençoar outras pessoas. Não é que Deus trouxe isso, não é que Deus trouxe o acidente e a cadeira para vir, não. Mas Deus pode dar, por vivermos em um mundo de pecado, um mundo que tem as tragédias, ele pode usar a tragédia para virar uma bênção na vida da pessoa, na vida dos outros. É o que você brincou, né, falando, é a cadeira. Cara, você está diferente, você é diferente, é a cadeira. Ou seja, você, levando com bom humor, você está mostrando para as pessoas algo diferente, algo de uma bênção que veio para uma tragédia. Então, quem está com a gente, coloca para mudar. E lembra, é o que a Vívia colocou. Você decide. Livre-arbítrio. Você pode não ter decidido ter o problema, mas após o problema, a decisão é sua. Após a doença, a decisão é sua. Após a traição, o prejuízo, a quebra, a falência, a decisão é sua. E aí você pode e precisa de ajuda, às vezes, para fazer essa mudança. Se precisar, entre em contato, conversa com a Vivian. Tenho certeza que ela vai te ajudar. Lembra que você está falando agora não só com a Vivian pessoa, mas a Vivian presidente. E precisando de ajuda também, a gente forma terapeutas, formamos coaches, formamos mentores. E na associação, esse ano, estou na presidência também. E da associação, a maior associação de terapia, eu represento a associação aqui no Espírito Santo. Eu participo de duas associações. Uma, eu represento a Associação do Espírito Santo, que é de terapeuta, e a de coach e mentores, eu estou como presidente esse ano. Então, a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Quero agradecer os patrocinadores, então, a Abrap Coach, que é a Associação de Coaches e Mentores, o Instituto Advento, lembra do curso que vai estar na descrição, os meus livros.net, você vai poder comprar livros também com descontos especiais na descrição. E lembrando que na descrição vai ter os meus contatos, contatos da Vivian, contatos da associação para você poder ajudar, tá bom? Vivian, obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigado, porque eu digo que as pessoas podem dar um monte de coisa, mas dar vida é o seu tempo. Você tirou mais ou menos uma hora para a gente poder estar aqui conversando, abençoando e inspirando pessoas a fazerem transformações. Então, muito obrigado mesmo. Deus continue te abençoando, abençoando a sua família, abençoando o seu trabalho na associação, que as pessoas possam ver não só Cristo, mas ver ações práticas para mudar a comunidade ao seu redor, porque é o cristianismo colocado em prática. Muito obrigado. E agora, suas últimas palavras para a gente poder encerrar. Bom, eu quero agradecer muito essa oportunidade. Eu vejo que é mais um cuidado de Deus com a minha vida, com a associação, com as pessoas que estão à minha volta. Quero agradecer muito você por estar comigo também nesse momento, né? Eu falo assim, que até as pessoas veem as fotinhas na rede social, vê a gente sorrindo, toda bonitinha e tal, mas elas não sabem o que a gente passa para estar promovendo aquele sorriso ali. Agora, a cereja do bolo, além de ter sofrido esse acidente em 2006, eu tenho uma doença crônica que se chama artrite reumatoide juvenil, e assim, ela é muito desgastante, a gente enfrenta muitas dificuldades, mas quase sempre eu pego a minha dor, coloco no bolso para eu poder cuidar da dor do próximo. Então, é isso que eu deixo de reflexão para as pessoas também. Às vezes a nossa dor, ela não é maior que a dos outros, às vezes a nossa dor que vai estar curando as outras pessoas também. A gente precisa, sim, inspirar as pessoas, todos nós temos potencial, temos capacidade para estar inspirando outras pessoas. Então, todos vocês que estão curtindo esse momento, estão assistindo, que vocês possam, sim, inspirar outras pessoas, independente da condição, da situação. Todos nós podemos, sim, usar a nossa dor para curar outras pessoas, para beneficiar outras pessoas. E não tenho dúvidas, nesses quase 2 anos e meio, frente à associação, eu tenho visto, tem muita gente que está precisando, sim, de um abraço, de uma palavra amiga, de um momento que a gente possa dedicar 5 minutos, 10 minutos, 30 para dar atenção.
porque palavras também curam, palavras ferem, mas palavras também curam. Então, muito obrigada a todos vocês. É para os dois lados, né? Sim, Pode ser uma aham. bênção ou uma maldição. Gente, muito obrigado. Espero ver vocês e poder contar com a sua curtida, o seu comentário. Comenta, ah, Marcos, eu não gostei disso, gostei disso daqui, quero ver tal assunto, chama tal pessoa, coloca aqui dentro, fala, comenta o que você quiser, mas comente, que o comentário, o curtir e o compartilhar vai fazer esse vídeo chegar a mais pessoas e a gente vai poder impactar mais pessoas. Muito obrigado, obrigado, Vivian, e espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe a vida de todos, abençoe as famílias e abençoe os negócios. Deus abençoe e abra portas. Brigadão, e a gente fica por aqui. Te espero, então, no próximo vídeo. Valeu!